A ideia, então, hoje é da gente falar um pouquinho, né, como é que é essa relação da ciência e o TCC aí principalmente do pessoal da computação, mas a Gisele me falou que tem gente de várias áreas, né? Então eu fiz um pouquinho mais abrangente, tá? Tentando trazer uma ideia de o que se espera, né? O que geralmente está presente nesse produto que a gente vai criando aí essa monografia. É importante falar assim que eu passei o material para a Gisele para disponibilizar para vocês e vocês vão ver que tem 40 e poucos slides, né? E eu já entro assim dizendo que não dá, né? Não dá para falar em uma hora tudo que eu gostaria de passar, né, para vocês. Mas eu vou tentar aqui passar os pontos principais e deixar os slides até para que vocês possam se aprofundar, né, e relembrar alguma coisa que eu falei aqui e não pegou na hora que eu estava falando. Então, então não se assustem com os 40 e poucos slides, tá? Eu vou manter aqui o horário da gente, e no final a gente vai ter aí a Tatiana da biblioteca falando um pouquinho, o Elton do doutorado falando de survey, de levantamento estatístico um pouquinho, só um pouquinho, 5 minutos cada um, e o Renato também do doutorado falando um pouquinho de experimento, né, de como é que é essa estrutura, que eu estou falando de estrutura, de um trabalho científico, e ela muda um pouquinho conforme o método, então trazer os dois para falar de uma estrutura diferente de cada método, eu achei importante, tá? A minha pretensão é falar um pouquinho do que é a ciência, né, alguns critérios de cientificidade, que a professora Maria Luísa, na última reunião, já falou um pouquinho, né, desses critérios, e aí eu vou reforçar, realçar com vocês a diferença de TCC, dissertação e tese, o que se espera de diferente nesses trabalhos, a estrutura típica de uma monografia, e aí eu falo do capítulo de introdução, né, que é onde você fala do seu tema, da pergunta da sua pesquisa, depois eu falo do referencial teórico, como é que você monta esse referencial teórico, os métodos de pesquisa que, assim, são os mais usados para você tentar responder a pergunta da sua pesquisa, e algumas dicas aí de redação da tua monografia, tá? Então, como vocês viram, a agenda é grande, né? Mas vamos... que esse assunto, assim, eu poderia, com esses mesmos slides, falar, sei lá, 1 ano sobre isso, né? Então, vamos tentar, aí, em 1 hora, botar os principais pontos, e qualquer coisa também tem um livro que dá para aprofundar um pouquinho, tá? Então, sobre ciência, né? E aí eu começo já com uma referência ao meu orientador de doutorado, Donaldo de Souza Dias, né? E quando ele me dava aula aí, a gente depois trabalhou junto durante muitos anos. Hoje somos coautores do livro e amigos, né? Ele me ensinou muito do que eu sei aí de metodologia, e me ensinou que metodologia é o que acalma, é o que te dá um norte, né, no meio dessa coisa enorme que é a ciência, né? É importante falar também, gente, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me manda aí, me avisa que eu paro, tá? Pode me interromper, não tem problema não. Então, o Donaldo trazia, né, essa coisa nas nossas aulas lá, né, doxa, é o que se acredita como verdadeiro, né? É uma opinião, é um bom senso, é algo que a gente acha que é verdade. Episteme é o que é conhecido, reconhecido como verdadeiro, né? Daí vem aquela palavra famosa, epistemologia, que estuda como o conhecimento é adquirido, né? A teoria do conhecimento. E ciência seria, então, o processo que transforma a doxa em episteme, né? Então, aparentemente, assim, tá, ciência é tranquila, é só transformar uma opinião em algo conhecido e reconhecido como verdadeiro, né? Mas não é tão simples assim, né? Porque essa noção de verdade, né, não está dentro da gente, né? Está no olhar do outro. O outro é que tem que conhecer e reconhecer como verdadeiro. E quem é esse outro, né? Na computação, a gente tem um tipo de comunidade,
Na música, as formas de mostrar a tua verdade são outras formas, na engenharia, outras formas, na medicina, e por aí vai. Então, a gente vai percebendo que essa transformação, né, da opinião, mostrar que é verdade, vai depender muito de qual público, qual comunidade para a qual eu estou falando. Então, no sentido mais conceitual, aí, ciência seria essa busca do entendimento, fugir do achismo, né? Não é aquela coisa solta, eu tenho que provar isso, eu tenho que mostrar isso. Então, ciência seria qualquer processo de obtenção do entendimento considerado apropriado, como eu falei, por aquela comunidade, né? Por aquela cultura, por aquele grupo. Então, o que pode ser válido dentro de uma engenharia pode não ser tão válido dentro da psicologia, por exemplo, né? Um método que funciona muito bem na engenharia, uma forma de tentar demonstrar que funciona bem na engenharia, pode não ser muito boa para uma outra área, para a medicina, por exemplo. Na medicina, a gente tem aí vários exemplos agora com a coisa da Covid, né? E aí vocês percebem como é difícil para o pesquisador, né? Ele bota um artigo e aí todo mundo... A gente está um pouco mais receptivo a aceitar como uma quase verdade, e aí os artigos estão sendo publicados rápido, né? Cedo, e de repente alguém chega e pede, não, eu quero saber quais são os dados que você usou para chegar nas suas conclusões. E aí o autor, né, aconteceu isso com a cloroquina, né? Foi publicado um trabalho sobre a cloroquina, e aí os pesquisadores, os pares, né, que têm que conhecer e reconhecer aquilo como verdade, eles desconfiaram. Isso é uma coisa que a gente vai vendo, né? O pesquisador é um ser extremamente desconfiado, né? Extremamente em dúvida e perguntando e questionando tudo. E aí os pares perguntam, não, me passa a base de dados que eu quero reproduzir o seu material, né? É essa questão da reprodutibilidade da ciência. E aí os autores não passam os dados, ou porque os dados eles não querem de repente lucrar e não querem passar, não sei, ou porque os dados não estavam formatados, ou houve algum problema nos dados, os autores não passam os dados, a pesquisa cai, né? Ela deixa de ser conhecida e reconhecida como verdade. Então, é esse o tema que a gente está tratando quando a gente está falando de ciência, né? O que é aceito como verdade agora? O que é verdade agora, né? Como é que a gente mostra para o outro que a gente acredita naquilo, que a gente vê aquilo como verdadeiro, né? E aí é que vem os métodos vêm para auxiliar a gente a mostrar, a formatar esse nosso processo de fuga do achismo, tá? E é importante dizer que a própria verdade, o que é verdade, a gente tem várias teorias, né, sobre o que é a verdade. A verdade nem sempre é definida como algo fora, tem aquele fato ali, aquilo é uma verdade. A verdade pode ser definida, tem a teoria do consenso, que pode ser definida como um consenso. Se todo mundo acha que isso é verdade, muito usado no direito, né? No direito você não tem, às vezes, um fato, você tem um consenso. A sociedade hoje acha que isso é crime. Há 100 anos atrás não achava que isso era crime, um fato qualquer. Então, assim, a própria verdade, ela é objeto de verificação da ciência, né? Então, para vocês verem como o pesquisador é um ser desconfiado, né? Então, e isso faz com que a gente sempre vá evoluindo. Eu trouxe aqui o trabalho do Thomas Kuhn, que ele fez esse livro, né, A Estrutura das Revoluções Científicas, que nos ajuda aí a entender um pouquinho a missão da ciência, né? Então, o Kuhn fala aí que a ciência não é uma aquisição estática e cumulativa de conhecimento. Ele quebra essa ideia de que, assim, a gente vai botar mais um tijolinho na parede do saber, né? Ele fala, não é isso não.
Na verdade, tem lá um saber, tem lá uma teoria, e você vai tentar quebrar essa parede, né? Então, você vai pegar um pedacinho dessa teoria e tentar ver se ele está firme, tentar ver se ele resiste aos seus testes. Você vai testar lá, ou seja com experimento, ou seja com estudo de caso, um levantamento estatístico, você vai ver se aquilo ali realmente, né, é verdade, se aquilo ali parece verdade, né? Nesse momento, se você consegue mostrar, e aí no que você tenta quebrar ali, você consegue ver lacunas, coisas que podem melhorar naquela teoria, né? Essa grande parede seria o paradigma, né? O modelo e o padrão aceito pela comunidade científica para explicar algum fenômeno naquele momento. E os paradigmas vão mudando, né? E aí é interessante que o Kuhn, ele fala desse processo construtivo e reconstrutivo da ciência e desse embate, não é um embate violento, agressivo, né? Mas é um embate de ideias, onde tem alguns pesquisadores que são os revolucionários, trazendo novas ideias, e os tradicionalistas, né, defendendo as ideias, as teorias antigas, né? Então, a gente vê isso acontecer em várias áreas do saber, né? Na física, né? Você tem a física newtoniana, depois você tem as ideias de Einstein, houve um embate, como é que Einstein conseguia provar, como é que ele ia provar para aquele grupo de pesquisadores altamente desconfiados que a gravidade, né, sem gravidade, as leis mudavam, e aí espera um eclipse para tentar mostrar. Então, é esse embate que vai fazendo a ciência evoluir, né? Então, Kuhn, ele coloca isso, ele coloca que a ciência é um conjunto de prelúdios pacíficos, é bonita essa frase, né? Abalados por revoluções intelectuais violentas, e nessas revoluções, uma visão conceitual do mundo é substituída por outra, né? O mundo vai mudando conforme a gente vai percebendo, entendendo melhor como ele funciona, né? E aí eu trouxe também a definição da professora Vergara, que ela já foi da PUC, agora, se eu não me engano, tá numa federal, não sei ao certo. Mas ela fala que ciência é um processo, né? E um processo permanente de busca da verdade, de sinalização sistemática de erros e correções predominantemente racional. A Vergara vem trazer para a gente essa vertente de que é claro que a gente tenta, ao longo do processo, vocês vão estar lá construindo a monografia de vocês, né? Então vocês vão tentar ser o mais formais, o mais objetivo possíveis, né? Ali dentro daquilo que vocês estão escrevendo. Mas é claro que tem uma subjetividade, né? Tem as suas crenças, a sua forma de interpretar. Se você vai fazer um estudo de caso, vai, sei lá, na empresa A, um outro aluno vai fazer, talvez até na mesma empresa, talvez os dois tenham visões diferentes do que viram lá, tenham interpretações diferentes. Então, a Vergara traz isso. Ciência é essa tentativa de formalizar, essa tentativa de racionalizar e mostrar para o outro que aquilo que você está testando ali tem um fundo de verdade. E o que você achou de errado, como que você achou de errado na teoria, né? Como é que você fez para mostrar que aquilo estava errado? É um processo de convencimento, né? Do outro aí, predominantemente racional. E aí, trazendo para os critérios de cientificidade, né? Humberto Eco, que escreveu Como Escrever uma Tese na Itália, né? Ele fez também O Nome da Rosa, aquele filme O Nome da Rosa, é um filme até que eu indico que fala aí dessa mudança que o saber ocidental sofre, né, com as ideias de Platão, saindo e chegando às ideias de Aristóteles. É um filme bem interessante, também tem os assassinatos, acho que vocês vão se divertir. Tem que achar lá quem está matando, é interessante. Então, Humberto Eco, ele traz... E eu falo um pouquinho dos autores aqui, até para vocês saberem. É importante vocês conhecerem quem está falando, né? Humberto Eco é um historiador e, né, sempre trabalhou com isso, e fez vários livros sobre... usando a história, né? Para passar a história, livros... Nesse O Nome da Rosa, ele mistura ficção, mas a ideia é ensinar a história.
E é importante vocês conhecerem um pouquinho dos autores que vocês estão lendo para julgarem a opinião dessa pessoa, né? Se é uma opinião relevante ou não. E aí Humberto Eco ele fala que um trabalho, para ser científico, ele tem que estar falando de um objeto, ele tem que falar desse objeto algo de original, não precisa ser totalmente original, né? Mas algo de originalidade, algo que ainda não foi dito sobre aquela ótica, né? Precisa que seja algo útil, que sirva para alguma coisa, né? Ali, como eu falei, a reprodutibilidade, né, ele fala que forneça os elementos para que os colegas, os pares, possam verificar aquilo, e ele sempre fala desse valor político, de você acaba mudando um pouquinho o mundo, né, mudando a forma, o conhecimento sobre alguma coisa, e isso acaba mudando um pouquinho como as pessoas veem o mundo. Eu trouxe aqui um outro autor, que é o Castro, que ele resume bem em três itens, que foram os itens que a professora Maria Luísa falou, né? Ela falou também do conhecimento do assunto, mas tem aí a importância do assunto, a utilidade, né? A originalidade, o potencial para trazer algo diferente, que eu ainda não tinha visto sobre aquilo. A viabilidade, né? E a viabilidade, quando ele traz aqui, eu acho bem importante, porque não dá para você se exigir um trabalho monográfico do tamanho de um trabalho de um doutorado. Um doutorado, o aluno tem 4 anos para desenvolver aquele trabalho, né? Vocês não têm esse tempo todo no TCC. Vocês têm aí um período para ver mais ou menos como é que né? Quais são... Entender o que é ciência, quais são os métodos, escolher, e talvez mais um período no campo para colher, no campo que eu digo, coletando informações e tal, né? Então, você precisa moldar a tua monografia, o teu TCC, conforme o que você tem, o prazo que você tem, os dados que você tem, a competência, né, que você tem. Se você conhece muito bem estatística, pô, legal, posso usar um método estatístico para verificar o meu assunto. Se eu não conheço, talvez não dê tempo de aprender, né? Então, e o TCC, né? Bem, primeiro eu queria falar com vocês aí um pouquinho, explicar essa coisa aí dos graus acadêmicos, né? Vocês estão acabando a graduação, então, acabando essa graduação, você vai receber um diploma. Por que é chamado graduação? Porque nesse diploma vem um grau, né? É dado um grau, o grau de bacharel, que é o BSc, bacharel em ciências de alguma coisa, em alguma coisa, né? Em ciência da computação, em turismo, né? Eu botei aí várias áreas. Você pode estar fazendo uma licenciatura, e aí você é um licenciado, você pode estar fazendo um curso de curta duração, e aí você é um tecnólogo, um psicólogo, um turismólogo, um matemático, e por aí vai, né? Acabando a sua graduação, tudo que vem depois, né? Todos os cursos que exigem uma graduação e vem depois são chamados de pós-graduação. E dentro dessa pós-graduação, aí você tem aqui o estrito sensu e o lato sensu, né? Estrito é no sentido de estreito, significa que o aluno vai pegar um assunto e vai mergulhar naquele assunto, né? E aí a gente tem o mestrado e o doutorado. O mestrado vai trazer o diploma, né? Vai trazer o grau de mestre, e o doutorado, o grau de doutor. Não existe grau de pós-doutor. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes pergunta. O que existe é um doutor que foi fazer alguma outra pesquisa, né? E aí ele fez um pós-doutorado, ele fez uma pesquisa após o doutorado. Mas então os graus são esses, né? Bacharel, licenciado, tecnólogo, mestre, doutor, por aí vai. No lato sensu, você não recebe diploma, né? O lato é amplo, significa que você vai conhecer um assunto, mas você não vai se aprofundar tanto. Você vai fazer, por exemplo, o curso de segurança da informação. O NCE tem lá uma pós-graduação em segurança da informação, então o aluno vai aprender várias coisas sobre esse assunto, mas de uma forma lato, de uma forma ampla, né? Não dá tempo no curso lato sensu dele se aprofundar tanto em um determinado tema.
ok? Assim como a especialização, que é esse MBA, né? A gente tem o aperfeiçoamento, que é um curso de uma duração um pouco menor que a especialização é 360 horas, aperfeiçoamento é 180, e tem também a residência médica, que é uma forma de lato sensu, tá? Que é só de algumas áreas, né? Medicina, fisioterapia, por aí vai. Então, como é que a gente faz para ter esses diplomas, né? Para ter esse grau? Como é que eu, acabando a minha graduação, esse TCC, como é que fica esse meu TCC, né? Então, o TCC é o nome dado ao trabalho que eu faço dentro de uma graduação ou de uma pós-graduação lato sensu. Tá? Esse trabalho final é chamado de TCC. É um trabalho monográfico, a gente vai ver monografia, é escrever sobre um só tema, não necessariamente uma só pessoa. Como vocês sabem, no DCC vocês podem fazer em dupla e algumas vezes até em 3 alunos, né, para fazer o TCC, mas o tema é um só, né? Grafar é escrever sobre um só tema. Então, você tem o nome de TCC para graduação e pós-graduação. Aqui no Brasil se usa o nome, né, o MEC coloca dissertação para esse trabalho monográfico entregue ao final de um mestrado e tese para o trabalho entregue ao final de doutorado. Tá, todos esses têm em comum aqueles critérios de cientificidade, eles têm que ser científicos, né? Eles precisam ser úteis, originais, dentro da viabilidade deles, ter a reprodutibilidade, né? Isso é comum a todos eles. É claro que o TCC a gente tem aí no máximo 1 ano, uma dissertação tem os 2 anos de mestrado, a tese tem 4 anos, né? Isso muda a viabilidade, mas os critérios para dizer se aquilo é um texto, né, de ficção, por exemplo, Clarice Lispector, é útil, né? Mas não está falando só de um objeto, não está com todo o método, ela não está vendendo, né, uma verdade ali através de um método científico formal, racional. Então, como é que eu diferencio esses trabalhos, né? Eu diferencio da ficção, do trabalho aí, como eu falei, da Clarice Lispector, mas eu não diferencio entre eles, né? Qual seria a grande diferença entre eles? Tem a questão da viabilidade, mas tem principalmente o rigor metodológico exigido do candidato ao grau de bacharel, ou licenciado, do candidato ao grau de mestre, do candidato ao grau de doutor, né? Então, aqui eu coloco, né, que o Eco, uma frase aqui do Eco, que ele fala: um candidato a doutor deve demonstrar ser um estudioso capaz de fazer avançar a disciplina a qual se dedica. Numa monografia, você está mostrando, um TCC, perdão, você está mostrando ali que você conhece um assunto e você vai reproduzir ali dentro de um certo contexto, mas não vai ser exigido de você um pré-teste, né, que você pegue uma amostra com uma significância ou alguma coisa do gênero. A exigência está dentro da viabilidade, está dentro da maturidade esperada para uma graduação, né? Já no mestrado, eu vou pedir para o aluno fazer um pré-teste, né? Ele começar a ver cada vez mais como ele vai provar essa verdade para os seus pares, né? E no doutorado, eu espero que esse aluno, ao final, ele consiga abrir novas linhas de pesquisa. Então, ele tem que saber, sim, os métodos e como que ele faz para convencer os pares que o processo que ele usou foi um processo racional. Ele não precisa convencer dos resultados que ele obteve, né? Mas mostrar a racionalidade que ele teve para chegar naqueles resultados, né? Dependendo do método que ele usou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Tá. Então, assim, o Eco fala também que a primeira tentação, né, da gente é escrever tudo, né? Resolver os problemas do mundo, de repente, resumir tudo que você aprendeu na graduação, né? Então, vou fazer um grande resumão. Não, não é isso. Não é isso. Não é resolver os problemas do mundo, né? Aliás, Einstein, que eu citei, ele não faz a teoria da relatividade no doutorado, ele faz depois do doutorado, né? Muito menos ele faz na graduação. Então,
a ideia é pegar um tema, né? Monografia é abordar um só tema. Como eu já falei, não... Oh, perdão. Como eu já falei, não pode ter mais de um autor, mas é um só assunto. Você delimita o teu assunto e vai, né? É diferente de um trabalho panorâmico que aborda diversos temas, né? E aí o Eco, ele traz um exemplo que ele fala da monografia, né? Se você vai falar de um vulcão, diga tudo que for possível sobre o maldito vulcão, né? Fala tudo que você pode. Está falando só sobre aquele vulcão. E com isso você tem menor exposição à banca, né? Porque você vai estar sabendo tanto do vulcão que podem te perguntar qualquer coisa do vulcão que você sabe do vulcão. Já o trabalho panorâmico, ele é menos chato, né? Porque é um de assunto, né? Então ele parece menos chato. Mas aí o Eco fala que requer uma vivência, né, maior em pesquisa. Ele fala mais de 8 anos de leitura adulta. Quando ele está falando de leitura adulta, ele não está falando de revistas pornográficas, nada disso. Ele está falando de uma leitura onde você questiona, você sabe quem é o autor, né, onde você debate, onde você já fez alguns textos, levantando ali o que você concorda, o que você discorda. Então, para você conseguir fazer um trabalho assim, que aborde vários temas. Tá? Então, o nosso trabalho é escrever uma monografia. Aí eu trouxe aqui a capa do livro, né, que o professor Donaldo e eu fizemos, que é como escrever uma monografia. E a ideia do livro que a gente traz, né, assim, é claro que qualquer modelo, ele é uma simplificação da realidade e acaba tirando alguns pontos importantes da realidade. Mas, de qualquer forma, ajuda a gente, essa simplificação ajuda a gente a acompanhar aí, né? Então, assim, a gente usou um diagrama de fluxo de dados, né? Isso aqui significa o início, né? Então, o início seria a coleta preliminar de dados ou a observação do fenômeno, né? Então, eu estou lá observando o fenômeno e tal, e aí eu decido, vou fazer uma monografia sobre esse fenômeno. E o nosso livro, ele tá organizado assim, né? Falando o que você deve prestar atenção em cada capítulo da sua monografia, tá? Em cada capítulo genérico, né? É sobre essa estrutura que a gente vai estar conversando aí nos próximos slides. Então, você começa lá olhando para o fenômeno, aí você gostou, ou você tem alguns dados, que você trabalha com aquilo, aí você fala, vou fazer uma monografia, né, sobre esse fenômeno. E aí você começa a delinear qual é o seu assunto, qual é o tema, né? E qual é a pergunta dentro desse tema que você pretende responder, né? Qual é o que você não sabe e que você gostaria de se aprofundar para responder. Tendo isso resolvido, você vai ler e vai fazer um grande resumo, né, de autores que falaram sobre aquele tema, para que o leitor possa acompanhar o teu raciocínio. Então, você faz aqui um grande resumo, né, você dá uma aulinha, né, sobre aquele tema, para que depois você possa dizer qual o método que você vai usar para responder essa sua pergunta. Então, eu tenho uma pergunta dentro desse assunto, eu dou uma aula sobre esse assunto, e aí eu falo, eu pretendo responder dessa forma, ou com estudo de caso, ou com experimento, né? É a forma como eu me vejo respondendo essa pergunta que eu fiz aqui. E aí você parte para a coleta e análise dos dados conforme o método que você escolheu, né? Geralmente aí de acordo com o seu orientador. Sempre importante estar junto do orientador. Então, você vai coletar e analisar conforme o método, né? Coletou e analisou, e aí você conclui, você fecha os seus achados, né? O que você achou que estava de acordo com a teoria, o que você achou que não estava de acordo com a teoria, né? Então, você está batendo aí a teoria com a prática que você coletou e fazendo aí a sua análise. Então, nas conclusões, você bota lá as suas principais contribuições e abre novas perguntas, né? Você joga lá pesquisas futuras, você dá sugestões de novas pesquisas. E com isso você faz esse ciclo rodar novamente, né? Para o próximo aluno, né? Aqui acaba a tua monografia, tá? Fica tranquilo.
Na verdade, é que você abre novas perguntas para novas pessoas. Essa ideia de começar com uma pergunta e terminar com várias perguntas é o chamado método socrático, né? Dizem que Sócrates ele respondia uma pergunta com novas perguntas. Ele nunca respondia alguma coisa de fato, né? Ele ficava, não, mas o que você acha que é isso? Né? Ele ficava aguçando o aluno, e aí tem toda a história, né? Que isso incomodou o pessoal da época, acaba que matam Sócrates lá, manda ele tomar cicuta e tal. Isso é uma outra história. Mas é importante saber aqui que vocês vão começar ainda com o método socrático, né? Que é o método que hoje a gente sabe, né? Que a melhor forma de avançar a ciência é perguntando, é sendo desconfiado, como eu falei, né? Será que é isso mesmo? Você mesmo, no final do seu trabalho, fica desconfiado. O que será que aconteceria se eu tivesse coletado outros dados? O que será que aconteceria se eu tivesse usado um outro método, né? Então, é esse ciclo de perguntas que alimenta, né, a ciência. E aí vem aquela frase famosa do Sócrates, né, só sei que nada sei, que quando você acha que sabe alguma coisa, né, você vai fazer uma pergunta e você acaba vendo que você não sabia. E tem mais coisas que você não sabe sobre o assunto. Então, quanto mais você se afunda no assunto, menos você sabe, né? Parece que não é que menos você sabe, é mais você quer saber. Então, Sócrates falava isso, só sei que nada sei, para a gente ter ideia de quanto ele sabia, né? E é interessante observar aqui que você pode ter retorno, né? Nem tudo é perfeito, nem tudo são flores. Eu costumo falar que pesquisar é uma grande interrogação. Você não sabe onde está indo. Se você já sabe onde você vai chegar, não é pesquisa, né? Então, pode ser que ao tentar coletar os dados, você veja, caramba, não tem dados, não tem o que eu achei que eu ia encontrar, não encontrei. E aí você volta e arranja um outro método que comporte o que você está querendo fazer. Às vezes, nisso de procurar um outro método, você procura também, você vai ter que melhorar o teu referencial teórico falando de outros autores que usaram esse outro tipo de método, né? E às vezes a mudança é tão drástica que você precisa alterar a pergunta da sua pesquisa. Essa pergunta não faz sentido, eu não vou conseguir responder, eu vou precisar alterar. Eu orientei um aluno foi lato sensu, e ele queria ver como que um determinado modelo estava sendo usado pelas empresas do Rio de Janeiro e tal. E era um modelo novo. Ele tentou e não encontrou nenhuma empresa que usasse o modelo. E aí a gente mudou a pergunta, né? Por que um modelo tão bom ainda não estava sendo usado nas empresas? Então, assim, a gente pode mudar a pergunta da pesquisa ao longo da pesquisa, né? Isso geralmente você vai melhorando essa pergunta, tá? Então é isso. Esse é o processo que o livro traz, né? É o processo mais simplificado que o livro traz. E eu vou tentar falar de cada um desses três, pelo menos, um pouquinho, e abrir aí para o Renato depois, tá? Porque o Renato vai falar especificamente dessa fase para experimento, o Elton vai falar dessa fase para o survey, que é o levantamento estatístico, né? E a Tatiana vai falar como é que a gente bota isso num formato aí, ela vai falar um pouquinho do papel da biblioteca no apoio aqui, eu estou falando aqui de conteúdo, né? E a Tatiana vai mostrar aí a parte do formato, né? Vai dar um ponteiro para vocês sobre o formato. Ok? Então, vamos lá. Sobre a escolha do tema e da pergunta de pesquisa. Eu não sei se está tendo alguma dúvida, mas se tiver aí é só falar, tá, Gisele? Aí eu paro aqui e respondo. Tá ótimo, pode deixar. A escolha do tema, então, nessa introdução, aí, a escolha do tema e da sua pergunta de pesquisa, nesse primeiro quadradinho aí. A Vergara, a Silvia Vergara, né, ela fala que se a definição adequada de um problema por si só não garante o êxito de uma produção científica, a definição inadequada certamente garante o fracasso, né? Então ela fala, essa pergunta é importante, né? Vamos tentar focar nessa pergunta. O Salomão, ele fala que todo desenvolvimento depende da escolha do tema, né? Se for feliz, tem mais condições, se infeliz, está fadado. Eles são meio assim drásticos, né? Dramáticos, né? Essa coisa do fracasso.
Mas, de fato, é importante verificar um tema que seja adequado aí para você, né? Se é um tema muito, muito novo, fica mais complicado de você dar uma grande contribuição, né? Porque está tudo ainda muito incerto. Mas vamos seguindo aqui nas diretivas, né? O que seria o tema e a pergunta, né? O tema seria o assunto, tem um caráter mais geral e vai ser da onde provém a pergunta da sua pesquisa, de onde vem o problema que você quer pesquisar. Um mesmo tema pode levantar aí várias perguntas, né? Uma coisa importante, eu queria que vocês começassem a pensar aí, qual é o tema de vocês, né? Depois eu gostaria que vocês mandassem aí no chat qual é o tema de vocês. E aí vocês vão falar, fácil, Mônica, né? Se eu sou da ciência da computação, meu tema é computação. Se eu sou, né, da administração, é administração, e por aí vai. Do turismo, o turismo. Mas, assim, esse é um tema muito grande, né? Então, a gente tem que ir descendo esse tema, né? Chegar num nível que a gente consiga dar uma contribuição. E lembra que você vai fazer um referencial teórico dando uma aulinha, né, na tua monografia, aquele segundo capítulo ali, sobre o tema. Então, se você pega um tema muito amplo, que está muito lá em cima, olha a aulinha que você vai ter que dar, né? Então, vai trazendo esse tema para um nível que dê para você trabalhar melhor, né? Então, o pessoal da computação vai procurando aí uns assuntos, né? Geralmente, você acha um assunto que o teu orientador já está pesquisando e, né, vai em cima desse assunto procurar uma pergunta. A pergunta seria o objetivo da sua pesquisa, né? Expresso aí em forma interrogativa. Alguns chamam de inquietação, assombro, dúvida, quebra-cabeça, curiosidade. É aquilo que você ouviu falar daquilo e você fica pensando o que seria, né? Como seria isso aqui? Aquilo tá te inquietando, tá te animando, te motivando a conhecer. Então, tema é o assunto estudado e pergunta o que eu quero descobrir dentro daquele tema. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que foi o exemplo da minha tese de doutorado. O meu tema era adoção de tecnologia, né? E aí, várias possíveis perguntas, né, eu tinha na época. Como o perfil psicológico influencia a adoção de determinada tecnologia? Eu me pegava questionando, será que as pessoas introspectivas elas usam mais a tecnologia, né? Elas se sentem mais à vontade para ficar ali no computador? Já as extrospectivas querem mais conversar e não ficam tanto tempo ali? Eu ficava nessa indagação. Acabei não seguindo por esse caminho. Uma outra pergunta era quais os impactos do treinamento na adoção de uma tecnologia? Será que o treinamento realmente tem um impacto sempre positivo? Ou será que o treinamento pode trazer algum impacto negativo? E aí eu cheguei a fazer um pequeno ensaio, doutorado, né? Doutorado você vai fazendo pequenas pesquisas no meio, e aí eu fiz um pequeno ensaio e vi casos em que o treinamento, né, pegava um grupo de pessoas e mandava essas pessoas, era aqui do Rio, a empresa que eu estudei, que tinha feito treinamento para liberar um sistema, e eles pegaram algumas pessoas da empresa e mandaram para um treinamento na Bahia, né? Bahia excelente, maravilhosa. E aí isso gerou um ciúme em quem não foi. Então o treinamento, na verdade, foi dado para esses, que seriam os multiplicadores, mas a escolha desses que foram nem sempre foi uma escolha do grupo. Então, quando as pessoas tinham dúvida depois, elas falavam, não, pergunta a fulano, ele que foi para a Bahia, né? Então, assim, até no treinamento, que parece que sempre traz um impacto positivo, você pode ter impactos negativos. E também tinha aí, eu podia pensar, né, como é que o brasileiro reage quanto à aceitação, né, no geral, né? E acabei fazendo uma pesquisa com 8 empresas no Brasil, né, Infraero, empresas grandes, tal, para tentar responder um pouquinho isso aí. Mas vocês veem aqui o importante que o mesmo tema levanta, você pode ter várias perguntas dentro daquele tema, tá? E se for te ajudar, use esse esqueminha, a gente botou, eu e o professor Donaldo botamos esse esqueminha lá no nosso livro, né? Que é desse autor aí, que ele fala o que eu estou estudando, né? Então, preencha as lacunas. Estou estudando sobre patati patatá.
porque eu quero descobrir isso, a fim de entender, papá. Esse a fim de entender é para que você veja qual é o fundamento lógico, qual é a relevância, qual é a importância de você estar estudando isso, tá? Então, esse esquema ajuda um pouquinho vocês nesse exercício. Aí, se vocês puderem, botem lá no chat o tema, né? A pergunta de vocês, tá? Para depois eu vou dar uma olhadinha. Adoraria. E aqui mais algumas considerações. Então, a escolha do tema, né, e o desenvolvimento da sua pergunta vai nortear o teu processo de pesquisa e vai definir os critérios de cientificidade, se vai ser viável, dependendo da tua pergunta, né, uma pergunta muito ambiciosa, né, a gente fala de humildade científica, né, então uma pergunta que caiba num TCC. Então, aí vai definir a viabilidade, a importância, a originalidade, né, então isso ajuda muito. A definição do tema e a elaboração da pergunta devem, né, ter essa sua atenção ali. E aí o Salomão, ele fala que você deve tentar descobrir alguma coisa que te permita melhorar na sua carreira, né? Eu vou além, eu acho que o ideal é unir, primeiro, o atendimento ao requisito acadêmico. Você tem um requisito acadêmico para ter o grau, né, o grau que você quer, você precisa fazer um certo trabalho. Se você quer o grau de matemático, você não pode fazer um trabalho de engenharia, né? Então, você tem que atender o tema, a sua pergunta tem que estar dentro da área na qual você está sendo graduado. Mas, para além disso, o interessante seria que o assunto te desse algum prazer, um assunto que te interessa, um assunto que te faz, né, querer saber mais. E também, o que o Salomão falou, essa especialização profissional. Quer dizer, eu vou ter aí só alegria, né? A ideia é que você escolha algo que te faça ir, né? Que te faça construir essa contribuição. Tá? Botei aqui um exemplo, mais ou menos, do que você pode encontrar no capítulo de introdução da monografia, já dá para fazer hoje, o capítulo de vocês, né? No momento em que vocês têm aí uma ideia do tema e da pergunta, você começa a escrever esse capítulo. É bom lembrar que esse capítulo, ele é reescrito aí ao longo, né, do teu trabalho de monografia, aí, sei lá, 20, 30 vezes, então é tentativa e erro, vai melhorando, né? Mas, no geral, o que você tem? Você tem uma motivação ali para falar, alguns estudos que apontam sobre aquilo, aí você entra nos teus objetivos, né? Isso aqui eu estou botando coisas assim que eu acho relevantes que tenha na introdução, né? A pessoa vai ler a tua introdução para ter uma ideia do que você fez. Ter também a relevância, tanto a prática, né? Por que esse assunto é importante na prática? Isso vai reduzir custos, isso vai ajudar pessoas, né? E aí trazer nessa parte da relevância outros autores que estão dizendo que é importante. Não fica legal você mesmo falar, olha como é importante o assunto que eu estou estudando. Então, seria legal você já fazer aí, rechear de referências a sua seção de relevância, tanto referências que falem da importância prática quanto da importância acadêmica, né? Estudos sobre o assunto, estão aí, né? Existem lacunas indicadas pela tese, tal, por aí vai. Aí você está vendendo peixe, né? Usando outras, vendendo, vou tirar o peixe aí, né? Se a gente for vegano, você está vendendo aí o brócolis, né? Você está mostrando a importância, e não é você falando que é importante, outras pessoas, outros autores já reconhecidos pelos seus grupos, né? Já publicados em journals que são reconhecidos, que estão falando como é importante estudar aquele assunto que você escolheu. Olha que bom, né? E às vezes o aluno bota essa seção aí, organização do trabalho, que diz o que vem, cenas dos próximos capítulos, né? O que vem em cada capítulo ali, em cada parte ali. E aí, no capítulo de referencial teórico, veja bem, não há um gabarito desse formato, mas eu estou passando aqui algumas ideias do que você pode ter na sua monografia, né? No capítulo de referencial teórico, né, onde você vai ter ali uma compilação de textos, né, a identificação das contribuições mais importantes, quais são os autores mais importantes, os pontos, as lacunas que esses autores deixaram
em aberto, é onde você vai dar aquela aulinha, né? Como eu falei, o referencial teórico é o momento que o autor dá uma aula sobre o tema, né? Para que o leitor possa acompanhar. Então, trouxe aqui também um exemplo. Geralmente você está levando o leitor pelas mãos, né? Então, começa de uma coisa mais ampla, por exemplo, aí no meu, né, eu falo o lado humano da TI, quais são os problemas numa adoção de uma tecnologia. E aí, depois que a pessoa sabe desses problemas, eu falo de alguns modelos de adoção, aí eu falo do TAM, eu falo do TAUD, né? Você vai trazendo o leitor até o tópico que você quer chegar, tá? Aqui nessas partes das normas, eu disponibilizei, eu passei para a Gisele, né, o manual de formatação de TCC, que é a parte do formato, né? Ele não tem tudo, ele é um manual sequinho, mas por isso muito bom. Mas disponibilizei também o de tese e dissertações. Sei lá, você quer referenciar um vídeo e aqui não tem, aí olha o de tese e dissertações, que é mais completo, lá vai ter, né? E na página do DCC tem um template, né, feito lá com o apoio da Tatiana, do pessoal da biblioteca, com a formatação indicada de uma monografia, né? Eu estou falando aqui de conteúdo, tá? Lá tem a parte da formatação, que ajuda bastante. E a Tatiana vai falar um pouquinho daqui a pouco. Onde eu procuro textos confiáveis? Aí também, gente, a CAPES tem um portal de periódicos, né? E a importância, agora vocês sabem, lá, né, naquele processo de transformar a doxa em episteme, eu preciso usar um processo que o leitor confie. Então, eu não vou pegar qualquer artigo em qualquer lugar. Eu tenho que entrar em lugares que já são reconhecidos pelos pares, tá? Eu preciso ler tudo sobre o assunto? Não precisa e é impossível, né? E aí a tua pergunta, ela é essencial, porque você olha para a tua pergunta, olha para o artigo e você pensa, esse artigo vai me trazer alguma contribuição na direção dessa pergunta ou não, né? Então, a pergunta te ajuda a filtrar, o teu orientador te ajuda a filtrar, né? Um contador, né? As bases têm um contador de citação. Se aquele negócio é muito citado, provavelmente é importante você dar uma olhada. E você pode também usar um método para fazer essa revisão bibliográfica. Eu vou falar aqui, só vou dar o nome dos métodos, porque o tempo já está aí, já estamos chegando em 1 hora. Eu trouxe aqui o snowballing, né, que é aquela coisa de você achou um artigo que você gostou, você vai nas referências bibliográficas desse artigo, e aí, como uma bola de neve, você tinha você passa a ter, sei lá, tem 20 artigos lá na referência, então você passa a ter 21, aí você lê um e pega outro, e a ideia de bola de neve é essa, né, uma técnica que você usa para ir achando referências importantes para o assunto que você está estudando. Você tem a revisão sistemática de literatura, você tem o mapeamento sistemático. A revisão está em cima de um tema mais estreito, o mapeamento é uma sondagem, né, de lacunas dentro de uma determinada área. Os dois têm em comum essa coisa do sistemático, né? Essa coisa de você não buscar aleatoriamente, não buscar apenas o que o professor falou, né, o que o orientador indicou. Você tem um método para encontrar bibliografia. São interessantes, mas cada um desses é um mundo, né? Vai ter até uma palestra sobre RSL, eu vi lá o PPGI estava anunciando, depois eu passo aí para a Gisele, se vocês quiserem se aprofundar, no método de revisão sistemática de literatura, que foi um método que a computação trouxe da medicina, mas que é usado em várias áreas. E tem um método mais recente aí embaixo, que eu botei, o Multivocal, que ele tem os dois lados. Ele vai olhar, vai fazer essa revisão sistemática na literatura, né, na literatura, nos papers que são reconhecidos, mas ele vai olhar também o white paper, né? Ele vai olhar também as empresas, a prática, o que as empresas estão publicando. Então, tem essa coisa do cinza, né? Essa mistura dos papers com o white paper. O white paper é um paper, um artigo, uma produção não referendada pelos pares, né? Foi uma empresa que quer vender um negócio e aí ela fala daquele negócio, por exemplo.
tá? Então, tem esse outro método que incorpora de forma metodológica, sempre lembrando que os seus pares são pessoas como você, desconfiadas, questionadores, né, cientistas ali, sempre questionando tudo. Então, esse método de revisão também é um método, tem uma forma de você trazer esses white papers. E sobre os métodos, né, essa terceira parte, onde você fala para o leitor qual o método que você pretende usar para responder a sua pergunta. E aí eu trouxe alguns métodos, só a título também de vocês conhecerem. Tem métodos de natureza mais quantitativa, né? São métodos mais objetivos, que é o experimento, que é o survey, que é o levantamento estatístico. O experimento ele tem a coisa do controle, o Renato vai falar um pouquinho, o survey tem a coisa da estatística, de você olhar para uma população, o Elton vai falar um pouquinho sobre o formato que há em cada um deles. E você tem métodos de natureza mais qualitativa, mais subjetiva, que é mais interpretativo, né? Você tem o estudo de caso, você pega um caso e você vai com a sua interpretação verificando se a teoria bate com aquele caso ou não. Se ela bate com o caso, é contribuição de pesquisa. Se ela não bate com o caso, se a teoria diz uma coisa e no caso aconteceu outra, também é contribuição, é uma maravilha. O estudo de caso é sempre muito... Aliás, a pesquisa, né? O que quer que você encontre, até quando você não encontra, isso também é uma contribuição, é um achado, né? Tem o método etnográfico, muito usado pela antropologia, mas que tem sido incorporado na informática, nessa coisa da aceitação de uma tecnologia. Tem o grounded, a fenomenologia, que aí já vão para outras áreas, são métodos mais indutivos, que você parte da observação para a teoria, é uma outra viagem também. A gente vai usar muito método na graduação, no mestrado, no doutorado, no geral, a gente usa métodos hipotético-dedutivos, ou seja, métodos que partem da hipótese da teoria. Eu tenho uma teoria, eu dou uma aula sobre essa teoria e eu olho para a prática para ver se a prática está me trazendo alguma diferença. Eu estou tentando quebrar lá aquela teoria, né? Então, quero ver se essa prática encontra respaldo na teoria que eu vi. Tá? Então, são hipotético-dedutivos, a maioria do que a gente olha. E a gente tem alguns metamétodos aí, que são métodos que agrupam métodos, né? Então, você tem a Design Science Research, que vai trazer ciclos, né? Em cada ciclo da design, você pode estar usando um estudo de caso, no outro ciclo você está usando um experimento, né? Você é focado ali com uma problemática. Você tem uma problemática que você quer resolver e você vai fazendo vários ciclos. Como vocês podem já perceber, a viabilidade de uma DSR geralmente casa com doutorado, né? É mais complicado você fazer isso em pouco tempo. Uma pesquisação, a pesquisação, ela engloba um outro método, tem uma pesquisa ali, mas além da pesquisa, você vai alterar o fenômeno que você pesquisou. Você olhou para o fenômeno com um estudo de caso, você olhou para o fenômeno com um experimento, sei lá, você olhou com algum método, mas depois de olhar para esse fenômeno, você vai lá, agora que eu sei isso, eu vou aproveitar e vou dar uma dica para essa empresa, eu vou alterar esse software baseado nisso que eu verifiquei, né? Então, você faz uma ação. Então, é uma pesquisa seguida de uma ação. Tá? Então, o formato de uma monografia não há gabarito, né? Vai variar conforme o método usado. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é um formato bem genérico, né? Uma introdução, um capítulo de introdução, um capítulo de revisão da literatura, outros chamam de referencial teórico, que é a mesma coisa, que é uma aula que você vai dar ali sobre um assunto, um capítulo de metodologia, onde você diz qual o método que você vai usar para responder a pergunta que você colocou lá na sua introdução. Às vezes, o aluno, e aí você verifica com o seu orientador, num mestrado, num doutorado, é importante isso estar no capítulo, porque você tem que começar a mostrar um rigor metodológico, mas num TCC, isso às vezes está dentro de uma sessão na introdução, né? Às vezes cabe. Então, verifica se é possível colocar o método já na introdução, dizendo qual método que você pensa em usar, né? E aí, conforme o método escolhido, você tem um capítulo, geralmente, onde você descreve seus dados coletados,
e um capítulo onde você analisa esses dados à luz da teoria, né, onde você bate a coleta com a revisão da literatura. Por fim, você conclui abrindo novas perguntas, né? E pronto. Tem os apêndices, que são coisas que você fez. Apêndice é aquele órgão que a gente tem, então você lembra. O apêndice é da sua autoria e anexo é da autoria de outra pessoa. Mas são coisas que não tem a ver com o trabalho ali em si diretamente, né? Mas você acha interessante e você acha que vão ajudar na reprodutibilidade do seu processo científico. Aí você coloca lá atrás, tá? E vem a lista de referências, é claro. Essa fase de coleta e análise e conclusão, eu deixei aqui, né? Mas como eu já falei, vai depender da pesquisa e você vai ter que fazer isso com o seu orientador, né? E pode ser até que você, com o seu orientador, cheguem à conclusão de que o tema é um tema novo, se a gente fizer uma boa revisão, né, uma revisão sistemática, usar mapeamento, usar multivocal, isso já é, por si só, uma contribuição. E aí, talvez você não tenha essa parte de empírica, né, de dados, você vai ter só a parte do referencial teórico. Então, o método que você vai estar usando não é um método de pesquisa, mas um método de revisão de literatura, tá? Não é de pesquisa empírica, mas de pesquisa teórica, tá? Isso é possível. Vai depender aí do tema e da tua pergunta. Na conclusão, como eu falei, em geral você vai realçar os principais achados, né, as suas principais contribuições. Lembra que pode ser que o leitor leia apenas a introdução e a conclusão, então bota ali o que você considera essencial e fecha a sua monografia abrindo, né, paradoxalmente, abrindo novas perguntas, né, propõe pesquisas futuras, estimulando aí o ciclo da pesquisa, né, a continuação da ciência. Quanto à redação da tua monografia, a primeira coisa, eu trago esse artigo que eu gosto muito, que eles tranquilizam a gente aí. Uma coisa muito ruim é o papel em branco, né? Então começa, né? E ele fala do seguinte: faz um rascunho, o rascunho não precisa ser perfeito, né? Vai escrevendo, aquilo vai te dando uma sensação de que está, né, produzindo, o produto está saindo, né? Porque no final, tese boa, né? Eu costumo falar, tese boa é tese defendida. Para defender uma tese, você tem que ter o produto. Então, vai lá escrevendo e aí a coisa vai acontecendo. E a forma que eu acho mais interessante de você produzir essa sua monografia, esse seu TCC, é usando o sumário como plano de trabalho, que é uma ideia do Humberto Eco, né, de vários outros autores. Você pegar, fazer o sumário, introdução. O que eu vou botar aqui? Não sei o que eu vou botar na introdução, mas já tem uma ideia da conclusão. Eu acho que, como pesquisa futura, bota lá, né? Bota a ideia de formato que você tem, o teu sumário, e vai preenchendo as lacunas, né? E mudando esse sumário ao longo da tua pesquisa. E é sobre esse sumário que o Renato e o Elton vão falar um pouquinho. Eu botei aqui a bibliografia que eu utilizei para fazer esses slides e botei aqui também o livro, assim, não dá tempo em uma hora da gente falar tudo, eu queria falar muita coisa, né, eu falo bastante, mas eu espero ter passado aí os pontos importantes para vocês. Esse livro é de 2010, né, a gente pensa em fazer um e-book aí com novas coisas, né? Eu já dou aula de metodologia há mais de 15 anos, então sempre tem coisa para falar, tem coisa para escrever, mas por enquanto tem um livro que dá também para vocês se aprofundarem um pouquinho. Bom, é isso. Obrigada. Bom dia. Tentar compartilhar aqui a minha tela aqui com vocês. Já está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Opa. Desculpa, eu não apresentei o Renato, né? Ele é aluno do PPGI, aluno de doutorado do PPGI, desculpa aí, Renato. Foi aluno de mestrado da professora Maria Luísa, né? E aí ele voltou aí para fazer um trabalho com a gente. Estou adorando orientar o Renato, é um prazer orientar o Renato. E é isso, esse é o Renato.
Tá bem, obrigado pela apresentação. Então, vou ser aqui bastante sucinto, né, pelo nosso tempo, pelo curtinho tempo que a gente tem aqui. A ideia, como a professora Mônica falou, é apresentar um exemplo de sumário, né? Então, no meu mestrado eu usei o método de experimento. A ideia também não é mergulhar em experimento, porque na programação, né, no dia 10 de julho, a professora Isabela vai falar sobre planejamento, execução e avaliação de experimentos, então vai ter uma oportunidade melhor para que vocês conheçam mais desse método, né? Então, trouxe aqui só a apresentação, né? O título da dissertação era uma análise empírica sobre o uso combinado aí de técnicas de busca e de navegação para recuperar informações, né? Eu tive a oportunidade de ser orientado pela professora Maria Luísa, como a professora Mônica acabou de colocar. Está fazendo, no começo desse ano, fez 10 anos aí já da dissertação. Então, é muito bom estar aqui relembrando um pouquinho dela. E aí, eu tinha esquecido de colocar aqui na apresentação as perguntas da pesquisa. E aí, conforme eu fui ouvindo a apresentação da professora Mônica, eu percebi que eu ia perder pontos aí no meu doutorado e que a professora Maria Luísa ia caçar o meu diploma do mestrado. Então, eu corri rapidinho para incluir aqui as perguntas, né, só para que vocês tenham uma noção do que ela estava tentando responder, né? Então, eram duas perguntas, basicamente. A primeira, se os métodos, né, que combinam navegação e busca, se eles eram mais eficientes do que quando você usava só a navegação ou só busca, e aí eu estava olhando lá o clustering, agrupamento hierárquico e a navegação facetada, e dentre esses três, né, qual que tinha a melhor eficiência, né? Então, era a segunda pergunta da pesquisa. Então, antes de falar de experimento, né, só pegando uma definição do livro do professor Donaldo, da professora Mônica, o experimento ele tem como base a observação do fenômeno em um ambiente controlado, né? Essa questão do ambiente controlado caracteriza o experimento. E o pesquisador, então, elabora um cenário de pesquisa, define as variáveis que ele quer observar e os sujeitos também que vão ser observados, né? Então, eu tirei lá essa figura 17, lá da dissertação, que inclusive está disponível, né, lá no Minerva, se vocês quiserem buscar e darem uma conferida, está lá disponível. Essa figura, ela mostra, né, as variáveis independentes, que estão aqui à esquerda, e as variáveis dependentes. Então, a ideia foi desenvolver, né, um ambiente de experimentação, foram 5 protótipos que foram desenvolvidos, e aí a gente tinha os métodos de recuperação, esses que eu mencionei, o perfil dos participantes, o número de tarefas e o tipo de tarefas que eles executavam, e aí a ideia era manipular essas variáveis e observar o impacto, né, nas variáveis dependentes, então na precisão e cobertura, que combinadas, né, davam origem a esse R-Precision, ao tempo utilizado na execução das tarefas, a taxa de erro, aos documentos relevantes por minuto que os participantes achavam, e havia uma fórmula para combinar todas essas variáveis na eficiência que a gente queria que fosse medida, né? Então, passando aqui já para o sumário, como a professora Mônica colocou na introdução, a gente destaca a motivação da pesquisa, os outros trabalhos que estão ali falando desse tema, né, mencionando também as questões atuais do conhecimento naquele assunto. A gente fala um pouquinho do objetivo da pesquisa, e aqui a gente coloca as perguntas, né, extremamente importante destacar aqui as perguntas da tua pesquisa e o que você está se propondo de contribuir. A delimitação do estudo, para dizer também o que você não está abordando ali, seja por uma questão de recurso de tempo, né, ou de ferramental, e ali em seguida só a organização da dissertação, dizendo o que está em cada capítulo. Aqui deve estar um pouquinho ruim para que vocês consigam enxergar, mas a ideia era só falar do referencial teórico, né? Não necessariamente você precisa chamar o capítulo de referencial teórico, né? Que eu já coloquei a recuperação da informação, que era o tema da pesquisa. E aí todos os métodos, né? Tudo que eu pude estudar e encontrar na literatura, eu coloquei aqui na recuperação de informação. O capítulo seguinte, de metodologia de pesquisa, ele já parte para entrar no como, né, na parte mais operacional. Então, falar da classificação da pesquisa, do método quantitativo e qualitativo. Nesse caso aqui, a pesquisa era multimétodo, né? O mestrado dá um tempo maior, né, do que a graduação, então é possível explorar mais, aprofundar um pouco mais. Então, aqui era uma pesquisa multimétodo.
falar um pouco também da seleção das abordagens, né, que foram feitas, por que aqueles métodos foram escolhidos, quais são as hipóteses da pesquisa, então, o que eu vi na literatura, né, e o que eu entendo, né, o que eu espero encontrar, verificar na execução do experimento. É um pouco daquilo que a Mônica estava falando do Thomas Kuhn, né, os tijolinhos, né? Então, assim, eu peguei hipóteses e vamos testar, né? Vamos ver se de fato isso está sólido, né? Se elas passam pelos testes que vão ser feitos durante a pesquisa aqui da dissertação. E aí também detalhei um pouco aí da operacionalização das hipóteses, né? Como é que foi feita essa coleta de dados, qual era o universo e a amostra e a análise desse material. E aí o capítulo 4 já fala especificamente do ambiente de experimentação. Então, a coleção de testes que foi utilizada, né, a gente precisava de uma coleção de testes muito específica, com várias facetas, isso não existia na época, então a gente teve que desenvolver também essa coleção de testes e disponibilizar essa coleção, inclusive, para que outros pesquisadores pudessem repetir, né, o que a professora Mônica estava colocando da questão da reprodutibilidade, né, muito importante do conhecimento científico. E também, nesse item 4.2, falar das ferramentas, de todos os 5 protótipos que foram desenvolvidos. Que ferramentas foram utilizadas, a parte que a gente da computação adora, né? Que ferramentas foram utilizadas, em quais linguagens, né? Com que banco de dados, enfim, explicar, até para que alguém de posse dessa coleção e dessas ferramentas consiga reproduzir e ver se chega nos mesmos resultados que eu cheguei ou não. E o capítulo 5 entra, então, na realização do experimento, né? Então fala da realização de um piloto, né, para demonstrar o rigor metodológico aí exigido já do mestrado, né? Então era um pré-teste do ambiente para verificar possíveis erros e fazer ajustes finos e depois executar o experimento de fato, né? E aí de posse dos resultados tem toda uma descrição das análises, né, tanto dos resultados quantitativos do experimento quanto dos qualitativos que foram feitos as entrevistas com os participantes. E aí, por último, ali a revisão das hipóteses, né? A gente volta naquelas hipóteses que foram colocadas inicialmente, e aí a gente vai verificar se, de fato, elas foram comprovadas, se a gente aceita aquelas hipóteses, se elas foram refutadas, e se, porventura, teve alguma que não foi possível, com os dados que a gente tem, nem aceitar e nem refutar. E no final, né, a gente termina com as conclusões, destaca as principais contribuições, como a professora Mônica falou, né, vendeu o brócolis, né, para quem for vegetariano. Então a gente destaca o que o trabalho alcançou, que contribuição ele está trazendo para o conhecimento científico, e sempre, né, a gente precisa destacar trabalhos futuros, aquilo que foi uma limitação por tempo, você não conseguiu desenvolver, mas você enxerga possibilidades, né, ou variações que seriam interessantes de serem exploradas, você destaca ali como trabalhos futuros para que colegas que venham a fazer o estudo deles busquem até já pontos de partida para as pesquisas que eles estão colocando. E aí, claro, né, as referências bibliográficas, e aqui eu tinha colocado anexos, mas na verdade é um erro, né? Agora, 10 anos depois, olhando o material, ontem à noite estava dando uma revisada, eu falei, nossa, na verdade eram apêndices, né? Como a professora Mônica já explicou a diferença entre apêndices e anexos, mas aqui está errado. Na verdade seriam os apêndices, porque eu fui o autor aí do material, né, que estava lá anexado. Aqui a bibliografia utilizada, né, o livro da professora Mônica e do professor Donaldo, e era isso, pessoal. Desculpa se eu fui muito rápido, mas a professora Isabela vai poder aprofundar aí na questão do experimento. Gisele, vou falar aqui um pouquinho, pode ser? Claro, fica à vontade. Queria agradecer ao Renato aí, adorei. E falar para vocês aí, não se assustem, né? Que no final ali 100 e tantas páginas, mas na verdade vocês estão vendo um trabalho de mestrado, né? Como a gente vem falando aí, o trabalho de TCC é uma outra viabilidade, né? E o Renato falou, era multimétodo, né? O rigor metodológico vai aumentando, mas sempre com aqueles critérios de cientificidade. Tá? Adorei aí, obrigada, Renato, pela sua apresentação. E eu vou pedir, então, Gisele, para o Elton continuar, pode ser? Sim, ótimo. E aí eu queria apresentar o Elton. O Elton também é aluno de doutorado do PPGI, é professor colaborador lá, aí do DCC, e também tive o prazer de co-orientar o Elton no mestrado, né? E agora no doutorado ele está numa outra linha, com o professor Serra e o professor Eber, e ele vem falar
para a gente aí da parte do mestrado, do survey, do levantamento estatístico, né? Do formato do levantamento estatístico. Tá ok? Pode entrar aí, Elton. Bom, a ideia de falar de survey aqui, na realidade, eu fiz um recorte dentro do meu mestrado, né? Meu mestrado tinha uma característica que ele era uma pesquisa multimétodo. Eu usei mais de um método durante o mestrado para responder a minha pergunta de pesquisa, certo? E aqui a gente vai trazer o que é um levantamento estatístico. Lembrando que os levantamentos podem ser estatísticos ou bibliográficos, né? Buscar na bibliografia ou fazer um levantamento estatístico, que é um survey. É uma pesquisa do tipo quantitativa, a Mônica já explicou isso anteriormente, e a ideia do survey é descobrir assim, certos traços ou atributos de uma determinada população, de um determinado grupo. Como um determinado grupo pensa, o que esse determinado grupo sabe sobre um assunto, se expressa sobre esse assunto. Tá? Aqui, voltando também à explicação, né, o livro da professora Mônica, a gente usa como referência, né? Um survey é uma forma de obter dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de um determinado grupo, né? E esse grupo tem que ser representativo, né, desse instrumento. Tudo bem aí? Tem alguém falando aí? Representativo do público-alvo por meio de um instrumento de pesquisa. Normalmente um questionário, pode ser uma pesquisa, uma entrevista também, mas normalmente um questionário, certo? A partir daqui, a minha ideia é mostrar para vocês as partes existentes dentro de um survey, dar uma passada rápida, e depois mostrar como eu coloquei isso dentro desse recorte da minha dissertação. Então, a primeira coisa que você tem que ter quando for fazer um survey é saber o porquê você quer fazer o survey. Qual o seu objetivo, o que você quer responder com esse survey, tá ok? Feito isso, você tem que definir quem é o teu público-alvo. Se eu estou perguntando sobre um determinado assunto, a quem interessa essa informação, a quem eu vou perguntar. Tá? Então, tu tem um processo de levantamento, de saber qual é o seu público-alvo. Em seguida, você tem que preparar esse questionário, né? Ou seja, questionário, lembra que se você fala, a professora Mônica falou do referencial teórico, ele pode vir desse referencial teórico, pode vir um questionário já pré-definido, não é pré-definido, mas que você possa dar, ou perguntas que você for lendo dentro do seu referencial teórico, dúvidas, coisas que você acha que tem a ver com a sua pergunta, com o seu objetivo de pesquisa, né? E você vai poder consultar isso ao seu público-alvo, tá? Feito o questionário, esse questionário você pode fazer um pré-teste, até para verificar se ele está realmente respondendo, perguntando tudo que você quer saber, se não está faltando nada. Então, você pode fazer um pré-teste com um subgrupo desse público-alvo. Tá? Mas, de posse do questionário, você vai partir para a coleta de dados. Nada mais é do que aplicar esse questionário àquele seu público-alvo, tá? Para coletar essas informações quantitativas sobre as opiniões deles. De posse desses dados, você vai analisar. De que forma você vai analisar? Aí você tem que explicar também a forma, como você vai fazer essa análise, de que forma. Feita a análise, você tem que relatar esses resultados. Tem que divulgar, ou seja, eu respondi essa pergunta desta maneira, explicando cada detalhe. O primeiro passo nesse movimento todo é planejar todos esses passos. Como a professora Mônica falou, você tem que ter uma estratégia, combinar com o seu orientador. Então, olha, eu estou pensando em responder isso, o público é esse, eu estou pensando em fazer esse questionário por causa disso, disso e disso, eu vou coletar desta maneira, né? As análises que eu vou fazer, eu estou pensando em fazer esse tipo de análise, e aí eu tendo a resposta, está aqui, vou poder publicar meus resultados, tá? Olhando no exemplo, eu vou trazer aqui um recorte da minha dissertação, que é um recorte onde tinha o survey. Como eu falei, a minha dissertação ela foi multimétodo, eu usei estudo de experimento e survey. Né? Então, ou seja, com relação à parte survey, eu tinha um objetivo, eu queria saber qual o impacto que os fatores que usaram a plataforma de ensino à distância, ou seja, eu
o que motivava alunos a participarem de uma plataforma EAD, certo? Eu vou mostrar aqui depois o meu público-alvo. Meu público-alvo eram alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, tá? De um determinado curso. Esse curso estava dentro dessa minha plataforma EAD, né? Da plataforma EAD. E eram esses alunos que eram meu público-alvo. 1.200 alunos, na realidade, na edição que eu participei, que eu apliquei esse survey. O questionário foi elaborado ao longo dos anos, ele tinha perguntas demográficas que vieram da onde? Vieram do meu referencial teórico, né? Vieram de informações que eu ia precisar para explicar, às vezes, na hora quando eu fiz a estratégia para fazer a coleta de dados e a minha análise, algumas perguntas que apareceram, né? Não adianta eu fazer uma pergunta agora e depois, na hora da análise, vocês... esqueci de perguntar alguma coisa. Então, você tem que se planejar, né? E já olhar como você quer fazer a análise que pode avaliar essas perguntas. Por isso, às vezes, até o pré-teste te ajuda nisso, tá? Lembrando, e depois você tem as questões relacionadas ao modelo teórico, ou seja, eu tinha um modelo da minha pesquisa teórico, e aí eu tinha perguntas daquele modelo. Geralmente isso já veio da própria literatura, já vem da própria literatura. Lembrando, gente, isso aqui foi um mestrado, né? A gente fica repetindo aqui, mas o rigor com que eu tive que fazer isso aqui é diferente do rigor que vocês vão ter que ter no seu TCC. Tá? Esse aqui é o modelo teórico da pesquisa, os fatores motivacionais aqui eram o prazer, utilidade e facilidade. Eu queria ver como esses fatores impactavam, né, na intenção de usar ou não um software. Esse modelo já foi definido por Fred Davis, em 1985 ele defendeu o doutorado dele, e no 89 ele fez um artigo mostrando esse parcimonioso, esse modelo de forma mais parcimoniosa. Mas eu queria avaliar esse modelo e essas perguntas já tinham lá. Eu tenho que explicar a minha coleta de dados, eu tenho que fazer a minha coleta de dados. E como é que eu fiz? Eu fiz a minha coleta no início do curso, eu tinha um questionário para início do curso, ou seja, nos primeiros anos eu queria saber qual a percepção desses alunos no início, quando começaram o curso. Foram apresentados os ambientes, eu quero saber o que eles pensam. E fiz essa coleta ao final do curso. Ao final do curso, eu queria saber o que eles estavam pensando no final do curso sobre esse ambiente. Eu tive 2 momentos, né? Você pode fazer num survey uma coleta única, eu vou estar vendo ali um recorte transversal, ou eu posso ter vários momentos. Tá? No meu caso, foram 2, mas eu posso ter quantos momentos, pesquisas que vão durar anos, eu posso ir fazendo várias verificações. Tá? E vou ter que coletar esses dados, ou seja, eu coletei esses dados aplicando para aquele público-alvo daquela plataforma. E aí eu parti para as análises, né? As análises estavam baseadas, é lógico, nas respostas do questionário. Eu podia descrever melhor a minha amostra usando uma análise descritiva, escrevendo como é que era a minha população, como é que eram esses alunos, qual o perfil desses alunos. Então, eu pude descrever melhor esses alunos. Aquelas perguntas demográficas, algumas... Eu posso fazer análise dos itens do questionário, que vocês podem ver aqui lá, eu tinha, com relação ao meu modelo teórico, eu posso fazer N verificações. Né? Eu quantifiquei, aqui eu não estou vendo, os alunos não se identificavam, então eu tenho só como quantificar, tantos responderam a pergunta 1. Eu usava uma tabela Likert, para quem não conhece. Você coloca uma afirmação e você tem, no meu caso, aí 7 opções, ou seja, ele concordava ou discordava totalmente daquela afirmação feita, tá bom? Então, é uma forma de análise, e eu tinha mais a fundo, lembrando de novo, um mestrado, perdão, eu tinha que fazer uma análise daquele meu modelo de pesquisa, e para esse modelo eu tinha inúmeros outros testes que eu tive que fazer, explicar como foi, botar referência de onde eu tirei aquela informação, ok? Mostrar referências de onde eu tirei todas as técnicas estatísticas que eu usei para fazer aquilo ali. Voltando a dizer, foi o meu mestrado, tá? Isso aqui foi um recorte dentro do meu mestrado. Depois você tem que relatar esses resultados, informar esses resultados, que a Mônica falou, as conclusões. Feitas as conclusões, você parte para publicação. Você pode publicar no artigo, pode
publicar seu TCC lá no Pantheon, ou seu TCC lá no Pantheon, você vai estar divulgando os resultados daquilo que você fez, ok? Mas feitas as análises, você vai fazer também aquela, como a Mônica explicou, você vai explicar se você, com aquelas suas análises, como você respondeu aquela sua pergunta. Tá? No meu caso ali, cada perguntinha a minha pergunta de pesquisa foram respondidas. Para a gente fechar aqui, eu trouxe aqui o meu sumário, né? Eu coloquei aqui na introdução, eu tinha lá minha pergunta, o que eu queria saber, aquele negócio todo, o básico, e como o survey entrou, né, dentro do meu modelo, ou seja, eu estruturei desta forma, você pode estruturar da forma que você achar melhor, né? Aqui no capítulo 3, metodologia de pesquisa, eu expliquei o que era um survey, expliquei como era a população, aquilo que eu falei aqui, né, definir qual era a população que eu planejava fazer, definir, escrever, lembra que eu falei que tem que planejar? Aqui eu estou mostrando todo o meu planejamento, né? O que eu pretendo fazer? Um survey, onde, nesta população, que população é essa? Descrever essa população que eu pretendo, onde eu pretendo atuar. Como vai ser feita essa coleta de dados? Né? Como eu pensei em fazer essa coleta de dados? Como eu vou fazer a análise dos dados? Aqui eu estou explicando como eu pretendo fazer isso tudo. E lá nos resultados, ou seja, depois que eu fiz a coleta dos dados, eu analisei os dados, eu vou descrever, né? Eu vou explicar as análises que eu fiz, discutir os resultados com as hipóteses que eu levantei lá na frente, né? Ou com as hipóteses que já vêm, às vezes, da teoria, né? No meu caso, eu tinha algumas hipóteses e algumas suposições, né? As hipóteses, geralmente, elas vêm da teoria, às vezes, não, elas sempre vêm da teoria, e as suposições é aquilo que você foi lendo e, de repente, você teve um insight e pensou, olha, isso aqui eu suponho que seja verdade. Será que nesse domínio, nesse conjunto de informações, isso também é verdade? É uma suposição que você pode ir identificando. E aí você vai abrir, depois, né, fechar suas conclusões, dizendo suas principais conclusões, como o Renato falou, as limitações da minha pesquisa, o que eu não podia fazer e por quê, viabilidade, aquilo lá. Pesquisas futuras, ou seja, eu deixei aqui os 3 pontinhos, porque era várias coisas eu fui guardando e foram aparecendo, acho que foram as 6 ou 7 sugestões que eu acabei colocando aqui no final, né? De novas perguntas, ou seja, olha só, você pode fazer além disso dessa forma. Às vezes eu vou encontrando, né? Quando você tem um if, né? Voltando aqui para a nossa computação, quando eu tenho um if, eu vou fazer um caminho. Eu tenho o if, eu tenho o else. O else virou pesquisa futura, né? Isso é uma forma de você ver, tá ok? E era isso, gente, que eu queria trazer para vocês, meio uma panorâmica do que é um survey, mostrar um pouco de como eu embuti ele dentro do meu mestrado, né? Como ele foi colocado lá dentro, como ele me ajudou a amarrar e responder a minha pergunta de pesquisa, tá ok? E era isso. Tatiana, deixa eu apresentar a Tatiana também. A Tatiana, eu tive o prazer de orientar um lato senso da Tatiana, e é um prazer estar aqui com ela agora. Vai lá, Tatiana. Tatiana está fazendo mestrado agora, em outra instituição, em outra área. Muito bom que ela está se desenvolvendo. Eu que agradeço o convite. Meu áudio hoje está ok? Porque na semana passada eu não consegui falar. Tá. Estou ouvindo, estou ouvindo. Primeiramente, agradecer a você, e sempre que eu converso com você, assisto as suas aulas de metodologia, eu falo que, nossa, a Mônica nasceu para dar aula de metodologia, e eu como sou bibliotecária, sou servidora, mas também fiz a minha graduação em biblioteconomia, tive aula com ela, e, nossa, a gente enxerga a luz do fim do túnel. Então, obrigada pelo convite e meus parabéns pela sua fala, Mônica. Obrigada. Então, nada. E como você tinha comentado para falar um pouquinho sobre a biblioteca, então, eu sou bibliotecária da UFRJ, eu trabalho na biblioteca do Núcleo de Computação Eletrônica, que fica lá no prédio do CCMN, e as pessoas que acho que conhecem lá o fundão sabem mais ou menos onde que é, porque eu sei que tem algumas pessoas que são aqui de outras instituições. Então, a ideia aqui era passar um pouquinho do nosso trabalho também. A gente, na biblioteca, está fazendo um trabalho de
dar uma aula para os alunos que estão em fase de conclusão dos seus projetos finais, e é super bacana, porque tem toda uma relevância esse trabalho que a gente está fazendo, é bom para a biblioteca, é bom para os alunos também. Acho que a primeira parte que eu queria falar, é porque o meu tempo é meio curto, a aula que eu dou, eu me estendo bastante, falo sobre as normas da BNT, mas antes de mais ou menos falar o que eu faço lá nas aulas para os alunos da graduação, é dizer que a gente está lá à disposição de vocês, nós bibliotecários e os demais bibliotecários da UFRJ, e aqui no caso eu me estendo também para vocês sempre terem qualquer dúvida, entrar em contato com os bibliotecários da instituição de vocês, porque sempre a mensagem que eu passo é que a gente tem muita informação, mas a gente sabe que nem toda informação é confiável, então eu gosto de falar que nós somos os Sherlocks e os Sherlocks confiáveis, então sempre contar com a gente na hora de procurar algum artigo, de tirar alguma dúvida sobre norma, citação, porque se você for jogar no Google, você vai ter muita gente ensinando como fazer uma referência, mas nem sempre são fontes confiáveis. Então eu sempre falo que a gente está aqui, no nosso sistema de bibliotecas da UFRJ, é composto por 45 bibliotecas. E falo que a gente está lá para poder atender vocês, eu falando como FRJ, e vocês de outras instituições contar com os bibliotecários da instituição de vocês. Esse era o primeiro ponto. E o segundo é fazer um apanhado, assim, que eu falo lá nas aulas, que o professor Gabriel e o professor João Carlos, que teve o projeto de trazer também a biblioteca para a sala de aula, e nessas aulas que a gente está ministrando, a gente faz um apanhado de quais são mais as dúvidas, né, dos alunos que estão em fase de conclusão. E aí eu apresento as normas de citação, de resumos e de trabalhos acadêmicos. Eu falo com a importância de você ter um trabalho todo estruturado, um sumário muito organizado. O pessoal tem muita dúvida, o que é ficha catalográfica, onde que eu faço, onde que eu coloco. Então, nessas aulas, eu explico isso também. Lembrando que a gente está com esse projeto só para o pessoal, acho que da ciência da computação, mas se tiverem alguns alunos também do BCMT, pode procurar a gente, tipo, o pessoal só está dando esse apoio para o pessoal da ciência da computação, não. Se tiver algum aluno da medicina, da engenharia, a gente está lá apto para poder tirar qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham surja por aí no percorrer desse caminho na graduação. E aí, nessa aula eu falo isso, falo a respeito do plágio, né, porque quando eu falo de citação, o que eu tento também trazer nas aulas, assim, quando a gente fala de ABNT, o pessoal, tipo, quer puxar os cabelos, fica aquela coisa, é muito chato, é muito técnico, e eu não tiro a razão que mas eu tento trazer isso de um jeito mais, trazer para a realidade, contextualizar, por que é importante um trabalho tá conforme as normas, né. Eu lembro o seu exemplo, professora, que foi a respeito lá desse artigo que está tendo sobre a cloroquina, né? Quando você não tem um método, uma estrutura, passa tudo muito rápido. Então, eu falo que um trabalho que está super estruturado, com sumário, com resumo, com as palavras corretas, vai ser um trabalho que vai ser recuperável, né? Então, tudo tem... Eu sempre gosto de falar que, sim, o pessoal lá da BNT exige, mas se a gente atende esses requisitos, a gente também está sendo beneficiado, né? Então, eu falo nessa aula sobre citação, sobre os tipos de citação, falo o APUD, tento explicar o que funciona o APUD, que é uma citação da citação de uma forma muito, até não convencional, que eu acho que funciona, os alunos acabam que fixam, né, porque é muito técnico. Então, eu explico que, assim, norma é o meu arroz com feijão. Eu saí da universidade e sei fazer referência e tal, com mais de 3 autores, não sei o quê. Então, os alunos têm essa dificuldade. Então, tentar passar isso para vocês de uma forma muito leve, que vocês assimilem. A gente deixa o material também, a apresentação, e qualquer dúvida é só procurar a gente. A questão do resumo, que tem gente que também tem muita dúvida, como é que coloca as palavras. Eu sempre costumo falar com os alunos também, lá na biblioteca, que eu vou fazendo as alterações. Isso aqui tem que colocar isso, eu falo, não sou eu que sou a chata, não, é porque a ABNT que pede. Então, é tudo, a gente só está passando uma recomendação, né? Para falar um pouquinho dos templates que a Mônica comentou também, acho que a gente lá fez, o professor Gabriel,
que teve essa ideia, e também para facilitar a vida dos estudantes. Então, lá na página do DCC, tem um template que está em doc e em LaTeX, e que os alunos já podem pegar. Essa era outra dica que eu queria dar. Sempre peguem os templates para vocês escreverem os projetos finais de vocês, que estão na página do DCC. Essa coisa de que, um amigo meu fez, eu não é muito confiável, porque eu não sei onde esse seu amigo pegou aquele template. Então, sempre é confiável pegar lá, vai escrever, já está começando a ver a disciplina de metodologia, vai fazer um rascunho, já vai na página do DCC, baixa, se vocês quiserem fazer em doc, ou fazer em LaTeX, porque isso é a parte mais importante, para lá no final, depois, encontrar um monte de inconsistência, porque vocês pegaram templates que não estão conforme a norma. Então, acho que esse era os recados que eu queria dar. Sempre que vocês precisarem contar com a gente, em qualquer situação, quer procurar um artigo, está com dificuldade de fazer alguma referência, quer... Ai, Tati, como é que eu faço CAPES? É muito complicado, eu não sei fazer pesquisa, ou fazer pesquisa em outras bases. A gente está lá para poder atender vocês em todas essas questões. Podem procurar a gente ou outra biblioteca lá do sistema. Então, basicamente é isso.